Uma pesquisa divulgada hoje pelo Poder Data mostra que 62% dos eleitores de Jair Bolsonaro em 2018 têm intenção de repetir o seu voto no pleito de 2022. O percentual saltou 15 pontos em apenas um mês. O registro coincide ou não, a gente vai discutir isso, com a saída do ex-ministro Sérgio Moro da corrida presidencial. Os números crescentes de Jair Bolsonaro em relação à intenção de votos na corrida presidencial têm provocado muitas, mas muitas reações, turbulências na oposição, principalmente no Partido dos Trabalhadores. Uma reportagem publicada pela revista Veja afirma que os petistas pressionam Lula por um melhor desempenho e já admitem a possibilidade de vitória de Bolsonaro. Alguns articuladores de Brasília afirmam que são cada vez mais frequentes os rumores de que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pode desistir da candidatura. Inclusive, minhas excelências, é o tema da nossa enquete de hoje, aberta a partir de agora no portal da Jovem Pan News, para você ir lá, votar, participar, jovempan.com.br. Hoje, eu quero que você se coloque no lugar de Lula, Fábio Piperno. Nós faremos com que nossa audiência hoje sejam todos Lulas. Na avaliação de vocês, vocês acham que Lula deve desistir da eleição presidencial? Se você fosse ele, desistiria sim ou não? Seu voto a partir de agora no portal da Jovem Pan, jovempan.com.br. Senhores, ótima tarde ao Constantino Piperno, Marco Antônio Serrão. Feliz dia do amigo, dia nacional, inclusive, do amigo para todos nós. Eu queria começar um pouquinho repercutindo esse crescimento nas pesquisas do presidente da República, Jair Bolsonaro, esses rumores, né, esse bafafá político que acontece em Brasília por conta de uma possível desistência de Lula. Isso realmente pode acontecer, Piperno? Paulo, boa tarde aos colegas. Isso é um factoide, né? Lançado, inclusive, nesse final de semana, pela coluna de um notório bolsonarista, o ex-porta-voz do presidente Collor de Mello, Cláudio Humberto, e aí ele fala, inclusive, que a mulher do Lula estaria pressionando, uma série de que o Lula teria prometido a ela que não seria candidato, iam viver feito dois pombinhos felizes para sempre e tal, e longe das eleições. É evidente que é um factoide, né? O PT, os seus partidos coligados, o próprio Lula continuam rodando o país, fazendo uma série de articulações. Inclusive, outro dia tiveram um jantar aí com vários senadores do MDB. Há uma rusga agora com o Paulinho, que foi a um evento lá de apresentação do Alckmin, junto com o Lula, e acabou sendo vaiado pela claque do PT. O PT trata mal alguns aliados, embora o Paulinho não seja lá também um aliado assim de conduta, né, que traria orgulho, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá. De qualquer forma, é um absurdo imaginar a renúncia de um candidato que tem 43%, 44%, né, desde o começo, praticamente, desse período pré-eleitoral, né? É óbvio que o Lula deve estar sendo pressionado por muita gente no PT, porque ele continua o interminável trabalho de costura política. Aliás, na semana passada também se encontrou com empresários, né, donos, homens de grandes empresas, falou com banqueiros, falou com gente do mercado financeiro, mas o partido patina, por exemplo, Paulo, na organização de uma rede digital mais agressiva, né? Acho que o ex-presidente tem que se apresentar mais. De qualquer forma, é um factoide de alguém que milita do outro lado. Muito bem. Constantino, eu quero uma análise sua justamente sobre essa situação em que o Lula se encontra hoje, né? As pesquisas vão dando justamente o crescimento do presidente da República, há uma estagnação ou até uma possível perda das intenções de voto por parte do Lula, e há uma insatisfação generalizada dentro do PT, inclusive, com esses recentes discursos mais radicais, inclusive do Lula. Segundo lideranças do PT, o discurso deveria ser mais ameno, buscando o centro, mas o ex-presidente da República não tem feito muito isso, né? Eu quero uma análise sua. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Pois é, causa espanto, e já falamos disso aqui, né? O Lula se mostrar tanto na sua essência assim, sem tentar disfarçar melhor.
tudo bem que todo mundo já sabe quem ele é, mas, de novo, né, tem sempre aqueles desavisados, e o que essa turma da extrema esquerda tem reclamado é isso, que o Lula não está tentando enganar mais essa turma, né? Ele tem lá os 20%, 25% que podem vê-lo matando gente na rua que não vão encontrar problema nisso, e tem aquela classe média ali, meio desiludida com o governo, que não liga muito para questões éticas, e ele teria que estar enganando melhor essa turma. E é isso que ele não está fazendo, né? Ele está se colocando ali como ele realmente é, o que é difícil de entender do ponto de vista estratégico, ainda mais quando vem com o Alckmin como manto, como verniz ali de moderação, né? Justamente com esse intuito aí de enganar a classe média, e então está causando perplexidade nos companheiros, né? Agora, eu não ficaria surpreso se o Lula desistisse percebendo que vai perder, não, né? Porque, de novo, primeiro, alguém que colocou a culpa na esposa falecida do apartamento lá, que era propina de empreiteira. Então, para colocar a culpa numa namorada que quer curtir a coxa sarada dele, segundo gente da imprensa, né? Esses devem ser os imparciais, segundo o Piperno. Então, a turma da Folha vai comprar a valor de face essa narrativa ridícula, né? De covardia mesmo. É muito humilhante para o Lula perder, ainda mais depois de tudo que fizeram, né? Imagina, ou desistir também, né? Imagina como é que ele vai olhar para os companheiros supremos dele, né? Que tiveram que melar toda a Lava Jato, fazer um malabarismo bizarro jurídico para poder soltá-lo e torná-lo elegível. Então, é uma situação bem delicada, mas ele está percebendo, e todo mundo está percebendo, aquilo que nós aqui já cantamos muito antes, né? Que essas pesquisas eram fajutas e reais, uma fotografia distorcida e muito suspeita, e que a tendência era o Bolsonaro crescer. E está acontecendo exatamente isso, enquanto que o Lula tem lá um cap, né? E que não é esse número que estão dando, e ele está vendo que se não tiver ali uma urna muito controlável, né? A situação está bem apertada para ele. Então, de novo, eu não ficaria surpreso em acontecer algo na linha do que aconteceu na Argentina, que a Cristina Kirchner foi de segundo plano e colocou o poste na frente. Marco, pensando justamente nessa hipótese, óbvio que a gente está trazendo aqui suposições, hipóteses e tentando analisar o cenário atual. Se caso isso aconteça, quem seria o substituto de Lula? Bela pergunta. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos aqui da bancada. Paulo, eu não enxergo que essa pergunta ela existe no plano fenomênico aqui, na nossa realidade circundante. O que existe é uma pseudo-terceira via que estava chorando lá nos Estados Unidos, fazendo um discurso demagógico, falando de pacto pela democracia, seja lá o que isso quer dizer, né? Não sei o que é um pacto pela democracia, como se a gente vivesse num ambiente antidemocrático. A única instituição que tem agido contra a democracia no sentido literal é o Supremo Tribunal Federal, por meio de inquéritos e investigações esdrúxulas, sem resguarda no texto constitucional, no regimento interno da casa e na legislação infraconstitucional. Mas, olhando o cenário político, a gente tem Ciro Gomes, cavalo paraguaio, sempre. É aquele cara que ele tá preso na política do século XX ali, uma espécie de década de 80 eterna do século XX. Aí você tem Leite com Simone Tebet. Estão incensando agora a chapa, falando que vai ser Leite com Simone Tebet, porque o Dória está sendo excluído do ambiente aí de articulação. Eu tendo a acreditar mais numa possível articulação do Dória. Ele tem se mostrado muito ambicioso, né, para não dizer ganancioso, com relação ao projeto político dele, ou melhor, o projeto de poder dele. Mas eu acho que, de toda forma, não vai substituir. O PT nunca vai abrir mão dos tradicionais 30% que eles têm de eleitorado no Brasil. Então, fica muito difícil falar para você, Paulo, o João Dória vai assumir esse papel, ele vai liderar. Não existe um ambiente institucional, político, até mesmo do ponto de vista dos partidos, agora dessa federação partidária que o PT criou com o PV e o PCdoB, não existe um ambiente institucional aberto para alguém assumir uma chapa dessa. Então, eu entendo que existe um receio por parte dos petistas. Eles estavam naquela espécie de bolha, né, que a gente sentia um pouco no discurso do Piperno essa exaltação, essa projeção constante. Mas a bolha furou, né? Os caras
caíram com a bigorna da realidade e agora eles estão sujeitos ao crescimento nas pesquisas do Bolsonaro. Eu fiz essa pergunta para você justamente tentando resgatar a eleição de 2018 em que o Haddad foi o substituto imediato. Quem que você acha, Serrão, que seria essa pessoa? Saudações, meus amigos amados haters. Eu, desde dezembro, janeiro, em vários artigos escritos no site da Jovem Pan e também aqui no programa 3 em 1, eu tenho dito que Lula desistiria da candidatura caso ele tivesse elementos concretos de que ele poderia perder feio para Jair Bolsonaro. Ele não suportaria, no fim de carreira política dele, mais essa humilhação. O que aconteceu com o Lula? Ele foi reabilitado politicamente no golpe jurídico dado pelo Supremo Tribunal Federal em 3 instâncias do Judiciário para quê? Apenas para fingir que entrava na disputa, causando desgaste a Jair Bolsonaro. E esse desgaste deveria provocar o quê? O desespero do Bolsonaro, que cometeria algum erro insano e isso prejudicaria eleitoralmente. Infelizmente, esse plano do Petralinha para derrotar o Bolsonaro não funcionou. E agora o que temos é um crescimento do Jair Bolsonaro, que era esperado. Jair Bolsonaro tem a máquina, Jair Bolsonaro roubou de Lula o Centrão. Então, Lula, que esperava ter apoio daquela base aliada que o sustentou no passado para a eleição de agora, ficou a ver navios. As articulações que ele tem feito até agora são medíocres, não levam a lugar algum. Então, ele não chega com nada de interessante. Vendo que vai perder, o que pode acontecer, o que é possível, e aí a resposta à sua pergunta. Lula pode inventar uma desculpa, que pode ser real ou não, de que precisa cuidar melhor da saúde e no lugar dele ele coloca Geraldo Alckmin, que agora é o novo companheiro do PT. E aí o Geraldo vem para a cabeça de chapa, Lula alega saúde para não ter que concorrer, porque a campanha vai cansar muito, e aí de vice vem algum outro poste do PT. Então será a troca de Lula pelos postes. Isso é muito viável de acontecer se o PT tiver certeza que vai perder. Lula não quer passar vexame. Não é da personalidade esse tipo de coisa. Agora, até agora, vamos louvar o Lula. Ele tem sido aí o guerreiro partidário, ele está cumprindo a missão de não deixar o PT morrer. Porque o PT, nessa eleição, não tem nenhum motivo para o PT ganhar nada, para o PT crescer em nada. O antipetismo e o desgaste do PT continuam. PT não ganhará, não vencerá a eleição em lugar algum. Então, o Lula seria a última tábua de salvação do Partido dos Trabalhadores, ou Partido da Traição, ou Partido da Perda Total. Você que escolhe como chamar esses caras. Piperno, você acha que o Alckmin, como o Serrão diz, poderia ser o substituto? Não vai ter substituto. O Lula é candidato, vai continuar candidato. Repito, foi uma informação que o jornalista Cláudio Humberto, ex-porta-voz de Fernando Collor de Mello e hoje um ativo bolsonarista, deu lá no blog dele, no site dele, enfim. Quanto ao Lula ter 20% ou 25%, como o Constantino disse, deve ser o Lulansson, candidato ao presidente da Islândia. Quem? Só pode ser isso. Lulansson. Ele é candidato na Islândia? 20%, 25%. Só para que o nosso amigo em casa tenha noção. Mas esse é o número real do PT. Não, o número real, veja bem, Serrão. Por exemplo, em 2018, o Lula preso, o Haddad saindo de 1%, né, todo aquele clima de antipetismo muito mais forte hoje. Você sabe que o PT ele tem um eleitorado próprio. Acabou chegando a 29%. O Haddad era o tal do poste, desconhecido. 1%. O pessoal lá na Bahia chamava o Haddad de Andrade, porque não conhecia direito, e chegou a 29%. Então, quer dizer, partiria disso, né? Agora, mas chama mais atenção. Não conhecer direito o PT é a chance que o PT tem de conseguir mais votos, né? Mas aí tá o negócio, né? Historicamente, nas outras eleições, sempre teve de 2002 para frente, né, Constantino? Sempre mais de 40. Agora, chama atenção nesse número. Piperno, você acha que o número é mais de 40, então? Os 25 que o Constantino traz, você descarta. Na sua avaliação é 40. 40 é alguma coisa. Agora, o que garante o Lula no segundo turno e, enfim, depois se vai ganhar ou não, uma outra história. Agora, chama atenção também duas coisas. A primeira é que, na última pesquisa da semana passada, o Instituto Census / Isto É, a diferença entre os dois era de 14 e pouco. Não tinha de novo, os 43 e alguma coisa, Bolsonaro 28 e alguma coisa. Nessa semana, 2 institutos já registraram pesquisas, né? O Instituto, o IDEA, que faz junto com a Exame, XP e PESP na segunda pesquisa. Agora, o Bolsonaro, nesse levantamento,
E veja, nós estamos falando do Datapoder, que faz pesquisa pelo telefone, que tende a ser um pouquinho mais favorável ao Bolsonaro. Ele tem um pouco menos de 2/3 dos votos que ele teve em 2018. Ou seja, quem sofreu uma forte erosão é o Bolsonaro. Então, ele tem hoje, segundo esse levantamento, 62% do que ele teve 3 anos e meio atrás. Mas aumentou bastante, né, Piperno, em um mês. É justamente esse dado que nós trouxemos aqui. E aumentou bastante a direita. Aqueles que se entendem como direita. Sim, agora, mas aumentou, né? Agora, o general Santos Cruz ameaça entrar. Tá falando, deu várias entrevistas ontem, anteontem e tal, ameaçando entrar como candidato do Podemos. Então, não que ele vá ganhar. Mas você acha que isso muda o quê? O eleitor... Quem é Santos Cruz? Quem vota dele, os 2, 3, 5%. O general deve estar sério. O pessoal do Congo está Você sabe que o Santos Cruz é que nem Janones, mas né? leva uns 4, 5%. E aí? Olha, eu vou te falar uma coisa. Essa turma pipérnica vive numa bolha. É que nem a reação à oferta do Elon Musk no Twitter. Eles acham que aquilo ali é o mundo real. Então já tem gente lá apavorada, chamando o Musk de Hitler. É mais ou menos isso, né? Olha só, o Lula, quando eu digo 25%, não é que ele vai ter no segundo turno isso. Eu estou dizendo que um quarto do Brasil, via de regra, é petista, é isso aí, gosta mesmo de roubalheira, de mamata, de esquema, de flertar com utopia socialista, essas baboseiras todas. Isso aí é um quarto, 1 a cada 4 é idiota ou ladrão, é por aí. Agora, o Bolsonaro, Piperno, para você entender que o que eu estava dizendo, o Bolsonaro não tem metade nesse aspecto. Mas o Bolsonaro deve ter um quarto. Não, então, eu estou explicando o que eu quis dizer com o PT, o Lula ter, não importa o que aconteça, 25%. O Bolsonaro também tem 25% que está lá com ele, não importa o que aconteça. Tem uma turma que se identifica cada vez mais com a direita, graças ao estouro dessa bolha pipérnica, e aí é que vem um ponto interessante para a gente analisar aqui. O cara que se entende como direita, ou mesmo esse que votou no Bolsonaro e está decepcionado, essa coisa meio Faria Lima, meio elite e tudo mais, esse cara, ele pode até querer sonhar com uma suposta terceira via dessas que não existe e não vai acontecer. Então, no frigir dos ovos, é isso que eu venho defendendo como análise aqui desde o início. Ele vai olhar para o Bolsonaro com os defeitos, com o nojinho que ele tem estético, mas vai lembrar do governo, vai lembrar dos ministérios, vai lembrar de ausência de escândalo, de corrupção, e vai olhar para o outro lado e vai ver o ladrão. Nossa, comparado com o PT, qual é o escândalo? Desculpa. Isso. O Globo deu outro dia, são 7 suspeitas em 3 anos já e meio. aumentou, É isso mesmo. Agora 7 por semana. Não, isso aí você está na bolha pipérnica. Não, estou aumentando. Isso só aconteceu na bolha pipérnica. Até uns 35 pastores estavam na capa do Globo essa semana. Eu acho que o Piperno, ele virou colunista da Isto É, assim, desses meios... Piperno, você citou o Globo, né? Perdeu, assim perde a graça, Piperno. Então perde. Você sabe por que você citou o Globo? Então cita direito o Globo. Por exemplo, na sexta-feira, chamou na xixa. Capa era. Eu vou chamar na xixa o Piperno agora. Pastores visitaram o Bolsonaro 35 vezes. Claro que agora tudo coberto pelo sigilo de 100 anos. Agora é crime. Você tem que esconder por 100 anos isso aí, né? Eu não sei. Então o pastor visitou o Bolsonaro é a sua prova de corrupção para comparar com... Não, eu quero dizer assim, mas não é. Agora conta pro seu público, pra bolha, que não é um pastor qualquer. É o pastor do MEC. É o pastor implicado na história do MEC. Agora, vou dar um exemplo. Eu não sei o que o pastor tanto faz lá que o Bolsonaro tem que impor sigilo de 100 anos. Isso é uma coisa. Não, existe aqui, e é engraçado você ver como a imprensa manipula, né? Então, eles pegaram para Cristo as Forças Armadas. Aí você vê lá nas Forças Armadas o negócio do Viagra. Só que já existe no SUS a sildenafila como um produto que é distribuído para tratamento, um tratamento específico. E a prótese peniana, foi para quê? Não, mas aí que tá. Essa é a questão. Hospital! Você vê... Hospital, é importante ter para o hospital também. Mas a questão, Constantino, aqui que eu quero colocar é a seguinte. Vem uma matéria, plau, sobre Viagra. Vem outra matéria, prótese peniana. Vem outra matéria, sei lá, requeijão. Não foi o caso, mas foram umas 3, 4 matérias sobre Forças Armadas. Cria-se uma crise. E agora tudo é suspeito. E como tudo é suspeito... Escola fake, como tudo é suspeito, Piperno, a gente não pode... A gente não pode defender o seguinte... Peraí, isso daí tem cara de ser notícia fabricada. Isso daí não é escândalo, isso daí é loucura de jornalista militante. Só que...
a gente está numa situação muito peculiar, que se a gente coloca isso daí dentro da perspectiva da audiência, a gente já fica, não, peraí, você está passando pano. Não, não é passar pano. Olha a construção, olha como eles fizeram. Eles pegaram 4, 5 coisas regulares e venderam como irregulares ou extraordinárias. Certo. E não são. Não é extraordinário e não é irregular. Só que foi vendido pela grande imprensa como se fosse. Marco, tudo que o nosso público precisa entender é que do lado dessas redações de reportagem, aqui nós estamos todo mundo para dar opinião, comentarista, mas nas reportagens desses veículos de comunicação que agem como militantes, como oposição, basta a nossa audiência imaginar que tem um monte de piperno espalhado. Cara que considera o presidente nefasto. Então é isso, sai daí. A investigação, a manchete, o corpo da matéria sai de pipernos. Então é isso que temos na imprensa. Inclusive, provavelmente... Saiu de você, Piperno. Saiu de mim, por exemplo, a história da licitação dos ônibus superfaturados, né? 700 milhões a mais, né? Por exemplo, do kit robótica, por exemplo, do FNDE lá atrás dos laptops, por exemplo, das escolas fakes. Vou ficar falando até amanhã. Vai, não, até os escândalos fabricados acabaram. Falar também, por favor, mas não teve desembolso. Mas não teve desembolso. Chama o VAR nessa história aí. Foi o Piperno que inventou tudo isso ou não? Não, de jeito nenhum. Não foi o Piperno que inventou nada. Isso aí são factoides que essa mídia militante e meliante, que o jornalista que não fala a verdade é meliante, é um idiota, né? Acaba criando. Eu vou defender o jornalista. O clima, eu sou jornalista há 39 anos, posso falar com toda a categoria sobre isso. Estão inventando histórias onde não existe. E isso é muito fácil. Tempos de campanha, tempos de polarização, tempos de ódio contra o governo que tirou a verba dos donos de jornal, a gente compreende isso. É assim que a banda toca mesmo. O ambiente é virulento, haverá mentira. Agora, o fato concreto é, até o momento, não tem nenhuma ocorrência ou prova objetiva de que o presidente Bolsonaro esteja liderando um processo de corrupção sistêmica. E é isso que a esquerda tenta inventar e não consegue. E esse está sendo o grande problema, e isso vai fazer eles perderem essa eleição, porque o esquema, o raciocínio anticorrupção continua valendo, o antipetismo continua valendo e crescendo, e o PT tem feito só burrada até agora nessa pré-campanha. Essa aliança com o Alckmin é estúpida para o PT. Essa tentativa do PT de desqualificar toda hora o que o governo tem feito de bom é também estúpida. O PT está combatendo escola cívico-militar. Lula disse que vai fechar tudo. Genuíno falou que vai mudar o currículo dos militares porque eles são ditadores. Então, tudo isso vai contribuindo para que o outro lado veja o quanto existe de meliância e idiotice nas propostas do PT. Muito bem, vamos lá. Piperno, em seguida o Constantino para a gente fechar esse assunto. Não, o Constantino começou. Por favor, Constantino, vai lá então. Não, estou dizendo só do papel militante da imprensa, né? Aquele jornal de São Paulo que matou precocemente a rainha da Inglaterra disse que tinha 3 mil mortos na motociata. Então, de novo, é um escárnio com aquilo que nossos olhos enxergam. De novo, imagina se só houvesse essa velha imprensa carcomida com a hegemonia da narrativa. Então, é isso que eles sentem saudade. Eles não conseguem mais, e por isso querem censurar as redes sociais, porque hoje a gente estourou essa bolha. E hoje a gente pode ver em loco, pode ter acesso a imagens, a vídeos que derrubam, que refutam as narrativas pipérnicas. E a turma não está sabendo lidar com isso. Não, sobre as motos não foi um jornal, né? Foi uma informação fornecida pelo pessoal dos pedágios, né? Porque quando uma moto, um veículo, qualquer veículo passa pelo pedágio, fica lá, enfim, o registro. Não falou em 3 mil, falou em 3.700. Bastante coisa, por sinal. Agora, veja, o Serrão falava exatamente sobre... né, alguns mitos, algumas inverdades, e eu, honestamente, eu não estou acusando o presidente de se beneficiar desses escândalos do Ministério da Educação, não, de levar dinheiro, nunca disse isso. Eu só estou dizendo que o escândalo existe, a ponto da licitação, por exemplo, essa dos ônibus ter sido suspensa.